diante, né? E são vários temas importantes, mas olhando aqui um pouquinho para euro e para situação ali em volta da Alemanha, a gente tem aí quase 3 trilhões de euros parados em depósitos bancários na Alemanha, rendendo inclusive juros reais mais negativos. Entender um pouco na tua leitura o que isso diz de fato sobre o comportamento do investidor europeu. Existe um excesso talvez de conservadorismo quando a gente pensa assim, nesse sentido, né, para a gente ver esse acúmulo como um todo? É uma soma de fatores, ou pegando todos os assuntos recentes, né? Uhum. E quando a gente fala de IOF, o IOF ele envolve tantos temas aqui no Brasil, mas um que foi drasticamente impactado foram as aposentadorias, né? Utilizando ali o veículo conhecido como VGBL. E aí, inclusive, saiu também na mídia, né? Hoje foi publicado, aqui no BMC News também, é que basicamente após a implementação aí dessa tributação, basicamente o setor, a captação ficou parada, estagnada. Assim, tem muita gente que não está esperando alguma definição, vamos ver se sai durante esse final de semana, mas mingou muito, né? E, de novo, até fica deixando claro aqui, não quer dizer que teve essa isenção em relação ao VGBL, tá? É uma questão só prática ali de contabilização, mas sim, ficou mais caro aí para você ter a sua aposentadoria. E cada vez mais, a gente vai falando 2026, 2027, o investidor precisa se preocupar cada vez mais com a sua aposentadoria, desde o investidor do brasileiro, do consumidor, né, que vai depender de INSS, até você empresário, você investidor, cada vez mais precisa se preocupar. E aí, felizmente, aqui no Brasil, a gente tem uma taxa real de juros, né, muito alta, que é a famosa, pega lá o Tesouro IPCA+. O que é esse mais? Você está te pagando mais acima da inflação. Então, não importa o que der na inflação, eu vou te pagar mais 6, mais 7, mais 8, né? Para um aposentado, para você que está se aposentando, seja num título, um NTN-B, aquele Renda Mais, o Tesouro, tem várias possibilidades. Eu estou falando do Tesouro. São opções que só no Brasil a gente tem, né? Quando a gente compara com a Europa, lembra, a gente tem os índices de inflação da Europa, né? A gente tem o taxa de juros da Europa. Só que a gente tem o índice de inflação da Alemanha, a gente tem os índices de inflação separados por cada país. Então, quando a gente faz essa comparação, como você bem colocou, a gente tem muitos aposentados, né? Segundo a Bloomberg, a gente tem quase 3 trilhões de dólares alocados na Alemanha, parados, né? Como se fosse ali um depósito à vista, né? Ou seja, é a aposentadoria da população alemã, né? Que a gente consegue ver aqui, e não está rendendo. De novo, esse gráfico aqui, a gente vê que é uma acumulação. É lógico, isso pode ser cultural, pode ser perfil. O brasileiro não tem essa cultura de poupar para a aposentadoria, se planejar para a aposentadoria, né? O alemão a gente consegue ver que vai aumentando cada vez mais recursos, mas qual que é a grande curiosidade aqui? Como eu falei para vocês, né? Aqui no Brasil, e lógico, isso é característica de Brasil, característica de um país emergente de América Latina. A gente paga uma taxa real acima da inflação, né? Então a gente garante o retorno da inflação, mais 5, mais 6, mais 7%. Diferentemente desses 3 trilhões de dólares que estão na Alemanha, porque a gente vai ver nos próximos gráficos. A gente tem 2 indicadores. Primeiro, taxa de juros na Europa, né? O Trump está brigando aí com o Banco Central americano, falando, a Europa está reduzindo os juros. Qual que é o patamar de juros hoje na Europa, por ano? Né? Em torno de 2%. Tá? Isso que a Europa sinalizou. 2% a taxa de juros. Só que quando a gente compara com a inflação alemã, né? Tem vários indicadores, assim como no Brasil a gente tem IPCA, a gente tem IPCA 15, GP lá também. Então eu peguei um dos indicadores, né, de inflação ao consumidor, o CPI, né, na Alemanha, que a gente consegue ver no próximo gráfico, né? E aí você compara, 2% de juros com a inflação na Alemanha. Quanto que é a inflação na Alemanha? 2,2%, que é o próximo gráfico. Então, ou seja, um aposentado na Alemanha tem 3 trilhões de dólares parados na conta que não rendem nem mesmo a inflação, que a gente chama de juros real negativo. Tá? Então, por isso que você que é brasileiro, embora é uma péssima notícia para a economia, a gente tem um juros real muito alto, mas para você que é aposentado, está se planejando para se aposentar, você precisa olhar para esse benefício que só o Brasil tem. É uma notícia muito ruim, sim, lógico, para a economia, juros reais muito altos, mas aqui no Brasil a gente consegue rentabilizar diferentemente da Alemanha. Tá? Então, como a gente viu, taxa de juros 2%, inflação 2,2%, o seu dinheiro não rende nem mesmo a inflação na Alemanha, né? Ou algo muito próximo do zero de forma aí nominal. Tá? Então é uma característica da Alemanha, né? Ou infelizmente ou felizmente no Brasil é tudo diferente, né? Então por isso que é importante aqui no Brasil você se preparar cada vez mais cedo
e cada vez mais cedo. 2026 vamos falar sobre aposentadoria, 2027 vamos falar sobre aposentadoria. A situação está cada vez pior para todos os aposentados, né? Infelizmente aqui no Brasil, ou quem está se planejando se aposentar aqui no Brasil.